inconsciente coletivo, apesar de, e também porque certamente o conceito aliado ao conceito de arquétipo, que é intrinsecamente ligado ao conceito de inconsciente coletivo, são dois conceitos dos mais originais que Jung legou, né, para o campo da exploração psíquica, não é? E penso que também, talvez não por acaso, seja dos mais mal entendidos, ambos, né? Tanto que estamos vendo de forma desconcertante, né, pessoas nas redes sociais numa postura de coaching, dizendo: venha despertar conosco o seu arquétipo do herói, o seu arquétipo do não sei o quê, o seu arquétipo do não sei o quê. Trazemos o amor de volta em 3 dias, né? Seu amor de volta em 3 dias. De forma que as pessoas entendem muito mal, penso, de forma geral, esses dois conceitos, que são conceitos complexos, mas é possível aqui darmos um passeio nisso, porque, obviamente, Jung, que fez uma passagem muito forte e importante na psicanálise, sabia que a psicanálise não reconhecia a ideia de um inconsciente coletivo. O inconsciente é algo absolutamente único de cada pessoa, né? Mas, enquanto mecanismo de funcionamento, as leis que o regem, por assim dizer, para falar como Freud, são universais, né? Mas os seus conteúdos são absolutamente idiosincráticos, né? São absolutamente específicos de cada pessoa. Não existe a ideia de um inconsciente coletivo da psicanálise. E Jung traz essa ideia do inconsciente coletivo e que as pessoas acreditam que seja um inconsciente coletivo de toda a humanidade, né? E isso é um erro, né? O inconsciente coletivo, tal qual propugnado por Jung, ele é um inconsciente ligado a povos, a comunidades, a grupos culturais, né? E que são esse inconsciente coletivo é habitado por todo um conjunto arquetípico que está na base dos mitos e discursividades que esses povos cultuam. Os arquétipos envolvem essas formas primitivas, né? E enquanto conceito de arquétipo universais, mas os conteúdos dos arquétipos que habitam o inconsciente coletivo são particulares a um determinado grupo. Tanto que Jung colocava essa ideia do inconsciente coletivo alemão, do inconsciente coletivo africano, do inconsciente coletivo judeu, né? E isso custou para Jung uma grande dor de cabeça, né, Calil? Principalmente quando da ascensão nazista ao poder, em 1933, que fizeram, obviamente, uma parafernália com a teoria junguiana, quase como a Jung estivesse justificando ou mesmo aplaudindo o nascimento do nazismo, que é uma tolice arrematada, né? Mas ele sofreu muito com isso, porque não percebeu, sendo arguto como era, que esse campo teórico, né, sendo ele alemão, né, suíço, mas falava e tinha a cultura alemã, que poderia, esse campo teórico dele, principalmente o inconsciente coletivo, ser cooptado, né, e deformado para fins de uma justificativa de toda a insanidade ideológica do nacionalsocialismo, né, do nazismo. Né? E ele sofreu bastante, né, depois do nazismo, no sentido de grupos e pessoas que o acusaram de ter sido aderido a esse movimento que nunca ocorreu historicamente, né? O que ele estava falando, quando falou do nazismo, é da ascensão de determinados campos arquetípicos que habitam o inconsciente coletivo alemão, né?
e que estavam criando determinados movimentos amplos socioculturais, né? Mas ele não estava ali batendo palmas, né? E o que ocorre é que os nazistas usaram a ideia de inconsciente coletivo num sentido hierárquico, Calil. É como se dissesse, bom, se somos diferentes, então o inconsciente coletivo alemão é superior ao inconsciente coletivo africano ou judeu. E, obviamente, também Jung jamais hierarquizou inconscientes coletivos como mais importantes ou menos importantes. Mas aquela história, né? Onde passa boi, passa boiada. Né? Ou seja, se pegou esse conjunto teórico dele, que me parece bastante rico, apesar de mal compreendido, e o deformou no sentido de uma justificativa daquela insanidade que estava ocorrendo ali no início dos anos 30, que foi essa insanidade até o final da Segunda Guerra Mundial em 45. Né? Ainda bem que o tal Reich de 1000 anos só durou 12. Né? Mas mesmo 12 fez estragos muito, muito, muito grandes e consideráveis. Né? Então, a ideia de inconsciente coletivo é preciso marcar que não é uma ideia universalista. Ela é uma ideia particularista. Particular significa ela é compartilhada por um determinado número de indivíduos. Por exemplo, o inconsciente coletivo brasileiro é algo compartilhado pela nação, né? A mesma coisa o alemão. Mas o inconsciente coletivo brasileiro não é igual ao do alemão. Ou seja, o inconsciente coletivo, enquanto inconsciente coletivo, ele existe em todas as comunidades, mas é diferente em cada comunidade, de acordo com as articulações arquetípicas que ele possui. Não é? E nós temos no inconsciente coletivo brasileiro, para falar com Jung, algo muito diferente do que seria o inconsciente coletivo judeu, alemão ou africano. Né? Então, é preciso dizer isso. Algo particular é algo que é partilhado por um certo grupo, um certo número de pessoas. Mesmo que no caso de uma nação sejam milhões de pessoas.